Discussão única do projeto de lei do Legislativo número 49/2018. Dispõe sobre o encaminhamento facultativo de acidentados ou pessoas atendidas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, a estabelecimentos de saúde privados e das outras providências. Autoria, vereador Aderbal Sodré. O projeto está em discussão. Bom dia, meu presidente, Abner de Madureira, primeiro secretário Paulo do Esporte, aos demais vereadores, aos munícipes que nos acompanham pela TV Câmara, aos amigos aqui no plenário. Em nome do Robertão, quero cumprimentar todos os presentes e vamos falar desse projeto que desde 2017, nós estamos aí para colocar esse projeto e hoje, graças aos vereadores, colocamos esse projeto hoje aqui. Projeto de lei do Legislativo número 49, de 9/2/2018. Dispõe sobre o encaminhamento facultativo de acidentados ou pessoas atendidas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, a estabelecimentos de saúde privados e da outras providências. Artigo 1º. Nos atendimentos realizados pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o SAMU, os pacientes que possuem plano de saúde poderão ser encaminhados aos respectivos hospitais privados dentro do município de Jacareí. Parágrafo 1º. Para o cumprimento disposto no caput deste artigo, o paciente deverá estar consciente e em condições de manifestar a sua opção. Caso contrário, a família ou o representante legal poderá fazer essa opção. No parágrafo 2º, a solicitação será analisada pelo médico regulador, o responsável, preservada a sua prerrogativa de avaliação, que decidirá para qual estabelecimento poderá ser encaminhado ou atendido. No artigo 2º, o médico regulador avaliará o melhor procedimento para o paciente e a possibilidade de remoção para estabelecimento privado, considerando a distância, a demora que alternativa puder implicar e o eventual agravamento de risco. E no artigo 3º, esta lei entra em vigor na data, no ato de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Agora vamos ler a justificativa. Atualmente, as equipes do SAMU, Serviço de Atendimento Móveis de Urgência, são obrigadas a encaminhar todos os pacientes ao pronto-socorro de um hospital público, independente se ele possui ou não um plano de saúde, ou o mesmo queira arcar com as custas de uma assistência particular. Somente após receber o primeiro atendimento é que ele pode ser transferido a um hospital particular. Um grande número de pessoas que são levadas para hospitais públicos possuem plano de saúde e, assim, poderiam ser atendidas em hospitais privados, o que, consequentemente, contribuiria para amenizar a superlotação de hospitais públicos, gerando uma vaga a mais para quem realmente precisa do serviço do SUS. Este projeto tem como objetivo poder dar às pessoas socorridas
pelo SAMU a opção de escolha do local que queiram ser atendidas, ainda que seja de acordo com a decisão do médico regulador, o qual é a autoridade máxima dentro de uma base móvel. E dessa forma, decide sobre o melhor procedimento para o paciente. Ele analisará as possibilidades de remoção para estabelecimento privado, considerando a distância a ser percorrida, a demora e o agravamento de risco. A essência deste projeto foi aprovada em diferentes cidades, recentemente em São José dos Campos, de autoria da vereadora Dulce Rita, em Goiânia, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, em 2011. Foi aprovado em Brasília, de autoria da deputada distrital Celina Leão, em Santa Catarina, pelo deputado Jean Kuman. A Constituição da República de 1988 dispõe em seus artigos 197 e 199 o primeiro parágrafo sobre o poder público e a saúde pública para a iniciativa privada. No artigo 197, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros, e também por pessoas físicas, jurídicas, de direito privado. No artigo 199, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. No parágrafo 1º, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes desse, mediante contrato de direito público ou convênio, tenho preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. Portanto, com a aprovação desse referido projeto, reduziria o número de pessoas direcionadas à rede pública, proporcionando mais vagas disponíveis no setor público de saúde, além de uma maior qualidade e dedicação ao serviço. É com essa apresentação que defendemos a ideia de aprovação dos nobres pares. Dessa forma, agradecemos. E, para me finalizar a minha fala, o que eu quero dizer para vocês? Que nós não vamos estar mudando nada do serviço do SAMU. Apenas nós vamos estar ampliando esse serviço para, assim, atender melhor a nossa população de Jacareí. Então, eu gostaria muito de contar com os nobres pares para que Jacareí possa contar com essa ampliação no serviço do SAMU. Muito obrigado a todos e um bom dia. O projeto continua em discussão. Quero colaborar aqui mesmo. Quero dar os parabéns ao Lerbaum por trazer esse projeto para essa casa. A gente sabe a importância que é e a diferença, porque o SAMU hoje, qualquer ocorrência, qualquer emergência, ele leva para um hospital público, ele leva para a Santa Casa. E muitas pessoas têm seu convênio médico e ela prefere ir para o convênio. E o SAMU não pode fazer isso, ele tem que levar direto para a Santa Casa. E com esse projeto, Herbal, vai ser bacana, aonde a família, o próprio paciente possa decidir para onde ele quer ir. E assim até aliviando a nossa Santa Casa, porque a primeira emergência é a Santa Casa. Então, foi bacana você trazer esse projeto, muito importante. Pode ter certeza que irá ajudar muitas pessoas, principalmente o município. Já de antemão, adianto meu voto favorável. Bom, eu vou só mencionar brevemente algumas questões.
A questão é daqui mesmo, regulamentar alguma ação que informalmente já ocorre. Tá? Eu mesma, em algumas unidades que eu atendo neste município, o SAMU já fez a regulação de um hospital privado, né? Aí o médico regulador que atendeu na urgência, ele conversou com a regulação e com o hospital a ser recebido para poder fazer essa transferência para um hospital privado. É lógico que não é o dia a dia, não é o comum, mas isso ocorre já de uma forma informal. Então, o projeto ele traz oficializar isso de uma forma regulamentar, dando respaldo tanto para o SAMU como os profissionais ali envolvidos. Então, sem dúvida, é uma boa ideia e uma boa ação. Obrigada. Bom dia a todos que estão aqui presentes, pessoal que está assistindo em casa também. Projeto importantíssimo do vereador Aderbal. Isso que precisava nessa casa. No artigo 1, no atendimento realizado pelo serviço de atendimento médico a urgência do SAMU, aos pacientes que possuem plano de saúde, poderão ser encaminhados ao respectivo hospital privado dentro do município de Jacareí. Então, para entender, não é para pegar daqui e levar para São José, é município. Eu tenho visto muito isso aí, que o SAMU, eu tenho visto no Parque Minha Lua, o SAMU pega a pessoa na rua, ele tem um convênio e não pode levar para o hospital aonde que é preciso. Tem que vir para a Santa Casa. Da Santa Casa, tira da maca, coloca na Santa Casa, porque o SAMU não pode ficar esperando, coloca dentro da Santa Casa, depois tira de lá de novo para levar, por exemplo, para o Hospital São Francisco, ou para o Hospital Policrim, ou para o Alvorada. Ele tem 2 sofrimentos, 3 sofrimentos, de se dentar, de colocar no SAMU, de sair do SAMU para a Santa Casa, e dali sair para o hospital onde que ele é, que tem um convênio. São 4. Isso aí não pode acontecer na cidade de Jacareí, isso aí não pode acontecer nunca. Mas, conforme precisa desse projeto, Aderbal, você trabalhou com a cabeça. Esse projeto já foi desde o ano passado. E hoje ele foi para votação. Espero que o Isaías Santana vai sancionar esse projeto. Porque vai melhorar para quem? Para a população da cidade de Jacareí e vai também melhorar para a Santa Casa. Que não precisa ir para a Santa Casa. Por que ir para a Santa Casa? Se ele já tem um convênio. E ele já sabe o hospital que tem na nossa cidade de Jacareí, que é o Alvorada, e é também a Policrim, e o Hospital São Francisco, já vai direto para o hospital. Além de tudo, eu tive presente na Santa Casa, quando aconteceu isso aí, de um médico ter que assinar, a família ir atrás do vereador, o médico assinar, para depois tirar de lá e mandar para o hospital onde que tem um convênio. Porque não pode sair de qualquer jeito. Espero que esse projeto é votado, porque os vereadores vão votar favorável. Espero que seja sancionado na cidade de Jacareí, para favorecer mais de 230 mil habitantes. Porque o povo não pode ter sofrimento 4 vezes. De se dentar já é 1.
Colocar no SAMU é outro. Deixar na Santa Casa é outro. Retirar da Santa Casa é outro sofrimento para até levar ao hospital que ele tem um convênio. Então, Aderbal, você vai ter esse voto desse vereador favorável, vereador do Parque Minha Lua favorável, e vamos rezar que seja sancionada essa lei, porque vai melhorar para a nossa cidade de Jacareí, e vai desafogar também a Santa Casa, porque ele pagou o convênio e é para ser usado o convênio. E meu voto desse vereador Valmir, pode contar comigo, favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, cumprimento a mesa em nome do presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria e nos assistem pela TV Câmara através da internet e da TV. Aderbal, um projeto muito importante para ser colocado em pauta. Quero já começar adiantando aqui que serei favorável à aprovação desse projeto, mas tem algumas ressalvas técnicas que precisamos discutir. Fico, às vezes, surpreso com a falta de alguns vereadores quando sobe aqui dizendo que isso daí onera a Santa Casa ou que isso daí vai encher a Santa Casa, estrangular o atendimento da Santa Casa. Não é verdade. Não podemos esquecer que a Santa Casa é uma entidade filantrópica que está sob intervenção, e a Santa Casa não é só SUS. A Santa Casa também atende convênio. Esses pacientes, quando chegam e têm convênio, eles podem dar entrada pelo SUS, mas depois esse atendimento é passado para o convênio. E o atendimento de convênio, eu posso até levantar os números, mas eu lembro da última prestação de contas, são cerca de R$100 mil que entram nos cofres da Santa Casa mensalmente. É um dinheiro muito importante aí para a subsistência da Santa Casa. Então, eu acho que nós aqui como parlamentares, vereadores, a gente tem que ter o conhecimento. Às vezes a gente passa aí informações equivocadas para a comunidade, e a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que fomentar com que as pessoas frequentem mais a Santa Casa, que passem mais pelo atendimento na Santa Casa, que quem tem convênio, um hospital central aí bem localizado, para ajudar a Santa Casa a gerar recurso. Esses recursos do convênio, Aderbal, ele é muito importante para a Santa Casa. Outro fato que eu acho que tem que ser discutido, isso eu posso falar de propriedade como médico, qualquer família, no momento de desespero, a pessoa nem pensa, né, às vezes nem consegue lembrar se o convênio dela está em dia ou não. Como que nós vamos fazer quando a gente deixar um paciente, eu tenho um convênio, meu convênio é Sul América, vou dar um exemplo, vou deixar esse paciente, quer ir para o Hospital São Francisco, chega lá, o SAMU vai deixar, o hospital vai ser obrigado a dar o primeiro atendimento e vai lá passar a carteirinha, está em carência, ou o plano não está pago. Quem vai pagar essa conta? O hospital, eu sei que não é. Nenhum hospital vai arcar aí com esse tipo de atendimento, e às vezes numa ânsia de ajudar a pessoa, essa conta vai ficar para o munícipe que foi lá e às vezes estava com problema. Às vezes o munícipe nem sabe que o seu convênio estava com problema. Às vezes, quantas pessoas a gente atende no consultório que às vezes tem o convênio pela empresa e vai passar a carteirinha lá, não passa porque a empresa, às vezes pequenas empresas ali, eles não pagaram o convênio naquele mês, atrasaram a mensalidade. Então tem tudo isso. Eu acho que a iniciativa, Aderbal, é excelente, mas divulgar, como teve vereador que subiu aqui dizendo que vai desafogar a Santa Casa, que sonera a Santa Casa, não é verdade. A Santa Casa, falta de conhecimento, a Santa Casa, ela atende convênio, ela atende todos os convênios, ela atende Unimed, ela atende Sul América, ela atende a Mil. Eu acho que é fazer o contrário, Flavinho, a gente estimular aí os atendimentos de convênio na Santa Casa. Pode falar. Só uma parte, só para esclarecimento, porque eu vou votar nesse projeto.
Quando o paciente chega, teve um acidente de trânsito, por exemplo, se ele tiver convênio, a entrada inicial é pelo SUS, mas esse procedimento inicial é cobrado do convênio? Como que funciona? Sim, na hora que ele dá a entrada, daí você transfere a FA, que a gente chama, que é a ficha de atendimento. Para salvar a vida do paciente, se for em risco, ninguém vai questionar se ele tem convênio ou não. Mas a partir do momento, até que a família informa, toda essa conta, essa FA que foi feita pelo SUS, geralmente é cancelada, é feita uma nova ficha de atendimento e tudo pelo convênio. E esses valores, quando a Santa Casa cobra dos convênios, tem alguma resistência? Existem convênios que estão inadimplentes com a Santa Casa? Tem essa informação? O convênio é um seguro. Você apresentou a conta e a conta é paga. É paga, não tem inadimplência. O que a gente vê muito na mídia, é até um problema de ANS, se a Santa Casa fosse um hospital só SUS, daí justificaria. O que acontece? Todo esse atendimento que o paciente de convênio é feito num hospital que é só SUS, e o hospital não tem como cobrar do convênio, o Ministério da Saúde faz essa cobrança via ANS dos convênios. É um valor irrisório e as dívidas dos convênios com a ANS são dívidas bilionárias, porque eles não pagam. Mas não é esse o caso. O caso aqui é que a Santa Casa é conveniada com todos os convênios e ela pode dar esse atendimento para todo mundo. Vereador Rodrigo, mais uma dúvida, até para que oriente o nosso voto aqui. Tem projeto na cidade de ter o pronto-socorro municipal e ele seria exclusivamente SUS? Esse pronto-socorro seria exclusivamente SUS. Aí não teria como o paciente, o pronto-socorro, o município, cobrar dos convênios esse primeiro atendimento, então? Esse não. E outra, se depois de pronto, hoje não é essa a realidade. No futuro, pode ser, porque o pronto-socorro que será construído é municipal e será exclusivamente SUS. Outro ponto importante, isso eu posso falar, nenhum hospital particular de Jacareí está preparado para receber essas urgências. O que nós temos lá de plantão é apenas um clínico, nós não temos cirurgiões de plantão, daí, Aderbal, os hospitais eles vão ter que se adequar. Pode falar. Mas eu tive no Consavap, lá com a coordenadora Miriam Alckmin, e ela, lá no Consavap São José dos Campos, que é a coordenadora administrativa e financeiro desse convênio, que nós fomos lá tirar informações, vimos todas as cidades que já recebeu, agora, recentemente foi São José dos Campos. Só para me finalizar, então nós fomos lá e o SAMU, o convênio, vem e ele faz uma revisão em todos os hospitais privados da cidade para saber tudo que acontece na nossa cidade. Só para informar, daí eu vou falar, eu sei que passou o tempo, mas como foi o tempo, eu queria mais, eu acho que é importante. O convênio, Aderbal, o hospital presta um serviço para o convênio, ele não tem vínculo nenhum com o convênio. Nós não temos nenhum hospital, e a Márcia pode endossar isso daí, que tenha neurocirurgião de plantão, que o cara sofreu um trauma grave na cabeça, até arrumar um neurocirurgião para ir. Tem coisa que tem a hora de ouro que a gente chama no atendimento, que é aquele atendimento que você dá na primeira hora, que é importante para você manter a vida do paciente. Mas eu vou terminar por aqui, vou respeitar que já acabou meu tempo. O projeto continua em discussão. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui os amigos que estão nos acompanhando aqui na galeria. Obrigado pela presença. Em especial aqui aos amigos do Porto Velho, meu amigo Zé Maria Sarto. Fomos vizinhos lá na Vila Garcia, depois estudamos juntos, né, Sarto? Parabéns aí pela atuação de vocês. Olha, eu quero, antes de entrar propriamente no tema, eu acho muito importante, acho que hoje dá para a gente aqui fazer um paralelo do que é a responsabilidade dessa casa. As pessoas às vezes não compreendem o papel do vereador, da Casa Legislativa, em debater os temas, porque muitas vezes a gente tem que tomar um certo cuidado de não vender algumas ideias e de uma forma muito simples e acabar, às vezes, criando, né, no imaginário da sociedade que aqui nós temos a solução para tudo. Aqui, na verdade, a gente precisa debater,
precisa, às vezes, eu achei muito legal, eu fiz questão até de esperar o Rodrigo, porque o Rodrigo, assim como a doutora Márcia, são médicos e tem um conhecimento maior que a gente nessa área. Acho que o Rodrigo colocou muitas questões aqui que já elucidam aquilo que a gente precisa reconhecer nesse projeto do vereador Derbal, que aqui de antemão também quero parabenizar. Eu acho uma iniciativa importante, porque a discussão, ela passando por aqui, as pessoas vão compreender que nem sempre a solução que é colocada no papel, às vezes até aprovada por unanimidade, sancionada pelo prefeito, ela por si só, ela vai resolver o problema. A questão, ela é mais profunda do que simplesmente o resgate, né, o SAMU, pegar a pessoa e levar para cada uma para o seu convênio. Acho que o Rodrigo coloca muito bem aqui algumas questões, que se não forem muito bem gestadas, né, se elas não forem compartilhadas com todos os entes que estiverem envolvidos nesse processo, a gente pode até criar um problema muito grave, e se vamos pensar no extremo aí, até de uma pessoa virar óbito, por conta de uma confusão que acaba se criando. Porque, imagine bem, quem aqui tem convênio sabe muito bem que 90% dos hospitais que fazem parte desse convênio não tem um atendimento de urgência e emergência. Basta você ir à noite, por exemplo, nos hospitais, aí quando você está passando mal alguma coisa, a dificuldade que é você para achar um médico lá. Por isso que as pessoas procuram a rede pública, que lá sempre tem alguém. Por isso que também acaba congestionando. O Rodrigo coloca muito bem. Infelizmente, o processo deveria ser o inverso, né? O serviço público deveria ser melhor porque as pessoas usam mais e deveriam contribuir mais. E, na verdade, o que acontece? A gente deixa grande parte do recurso na mão dos convênios, que acabam simplesmente cuidando aí de pequenas consultas e alguns exames, e o grosso da saúde fica na conta do poder público, fica na conta do SUS. Então, Aderbal, eu sei que você tomou esse cuidado, né, de não tirar isso da sua cabeça, né? Não foi um coelho que você tirou da sua cartola. Obviamente que você buscou, inclusive, já situações que já são concretas, né? Você até fez questão de colocar no texto da sua mensagem, dizendo que, por exemplo, lá em Goiânia, aqui em São José, eu acho que São José para nós vai ser muito importante, porque ela faz parte do mesmo sistema, e aí, se eles conseguem dar conta lá, acredito que nós também possamos dar. Então, eu fico um pouco tranquilo nesse sentido, porque eu confesso para você que essa ideia já é uma ideia que foi debatida aqui muito tempo atrás. Por que o SAMU só não leva para o convênio? Justamente porque, dependendo da situação que a pessoa está, é aquilo que o Rodrigo falou, vai chegar num hospital aí que não tem a estrutura, aí você chega lá, a pessoa vem a óbito, você vai justificar o quê? Se tivesse talvez levado para a Santa Casa, no caso aqui em Jacareí, talvez a pessoa pudesse ter sido salva. E aí, quem é que vai pagar essa conta? Então, é uma coisa que tem que ser muito bem estruturada, muito bem pensada, porque quando a gente pensa só em valores, só em custos, a gente pode estar colocando em segundo plano a vida do cidadão. Eu acho que todo o SAMU, a concepção do SAMU, ela foi muito bem feita, né? É você levar justamente para o lugar que você tem certeza que o cidadão vai receber o atendimento. Por favor, fique à vontade, Derbal. Só que você vê, logo no início do projeto, já colocamos facultativo, né? A decisão é do médico, do regulador, entendeu? Ele que vai analisar ali, porque a gente sabe que o cara estudou e a gente tem que respeitar a opinião do médico. Ele é a autoridade máxima dentro da unidade móvel do SAMU. Então, foi bem colocado isso também no projeto. Parabéns. E a alta complexidade, a gente sabe que tem que ser diretamente para a Santa Casa, isso aí o médico sabe melhor que a gente, né? Então, isso é muito importante, esse cuidado, e eu acho que aí talvez é que dá um pouco mais de condições para que esse projeto possa, na prática, né, ser viabilizado. Porque senão a gente, como eu disse, por isso que tem que ser discutido aqui. A ideia é essa. Pois não, vereador Valmir? Vereador Arilton, eu fico pensando o seguinte, eu não tenho convênio na cidade, mas tem gente que paga R$800 de convênio. Será que na hora desse convênio ele não tem o pensamento de dizer que do Hospital São Francisco, hospital famoso do Vale do Paraíba, não pode levar para lá que não tem médico? E o Hospital Alvorada, não tem médico? E o Policlínico também não tem? Tem que vir para Santa Casa para quê? Se o povo tem medo de ir para Santa Casa, por isso que estão pagando o convênio.
Então eu quero deixar alerta, quem está pagando convênio, por favor, tem que dizer, tem médico para atender ou não tem? Porque senão fica difícil, pagar R$1.200, R$800, o aposentado tem medo de morrer logo, vai lá, paga R$800 para chegar no policlínico, não tem médico? Conversa fiada, se tem médico, sim, não é possível, senão o povo está sendo lesado na cidade de Jacareí. Concordo. Pois não, Rodrigo. Vamos lá, vamos fazer o debate. As pessoas às vezes fazem uma confusão misturando o convênio com o hospital. O hospital não tem nada a ver com convênio. O hospital presta um serviço para o convênio. Às vezes ele tem um plano da Sul América lá, um plano caro, que paga R$1.500 por mês. Mas como é que o hospital vai manter uma estrutura para ganhar R$50 uma consulta? O hospital não tem nada a ver com convênio. A gente não pode misturar essas estações, entendeu? Então, é isso que é o bom. Eu acho assim, a ideia é boa, eu acho que a gente precisa amadurecê-la. Serei favorável, porque eu acho que assim, a gente tem que, de certa forma, provocar o sistema para que ele fique adequado para atender melhor as pessoas. Mas é importante a gente deixar claro que não é simplesmente fazendo uma lei, aprovando uma lei, que da noite para o dia essas coisas vão resolver. Derbal, estamos juntos aí. Obrigado. O projeto continua em discussão. Queria opinar sobre esse projeto. Primeiro, que ele recebeu um parecer desfavorável, para não tramitar na casa, e depois os vereadores desarquivaram. Eu tenho para mim que alguns projetos foram aprovados aqui com as mesmas características desse, A exemplo do banheiro químico na feira, teve o parecer favorável. E com o mesmo argumento foi barrado esse projeto, dizendo que estava alterando a atribuição da secretaria. Se não altera para pôr banheiro químico, também não deve alterar para a gente falar da questão da ambulância, porque também diz respeito à organização da Secretaria de Saúde. Então, nós precisamos alinhar esse entendimento para que projetos da mesma natureza tenham pareceres aqui da casa de forma bastante coerente, porque senão nós vamos dar um tratamento a uma situação semelhante, diferenciado. Então, nesse sentido, por conta desse parecer que é posterior a esse, que se aprovou banheiros químicos em feiras livres, eu também reputo como legal esse projeto constitucional do vereador Aderbal. Segundo, que eu acho que é uma faculdade, não está aqui obrigando o médico do SAMU a encaminhar o paciente para um hospital particular. Nós estamos aqui trabalhando no extremo, nos casos mais graves. Toda a discussão aqui na tribuna se resumiu a isso. Mas tem também a lesão numa partida de futebol, uma lesão não grave, uma lesão simples. Tem aqui acidentes que ocorrem que também não há uma lesão tão grave. Eu penso que se o paciente, como prevê aqui o projeto, e seus familiares estão em condições de decidir para onde levar esse paciente, eu reputo como isso uma liberdade do paciente, Aliás, a liberdade está como um valor máximo na nossa Constituição. Então, se a pessoa tem o convênio, se ela pede a ambulância para levar a esse hospital particular, ela nada mais está fazendo que exercer um dos direitos mais caros que está na nossa Constituição, que é o direito à liberdade. E quando você faz isso, você retira esse paciente do atendimento público e leva para o particular. E que efeito tem isso? 2. Primeiro, que os convênios têm que arcar com a sua responsabilidade, porque cobram caro, porque faturam muito nesse país. E segundo, que a gente vai estar liberando uma vaga na esfera do atendimento da saúde pública, tão superlotada, tão, às vezes, com dificuldade de atendimento, e se a gente libera essa vaga, evidente que ela vai ser destinada àquele que menos tem, aquela pessoa que não tem condição de pagar um convênio. Nós temos essa questão que precisa ser trazida aqui, porque senão a gente fica tratando muito do extremo, quando não são só os extremos que acontecem. Em algumas ocasiões é que acontece um extremo. E quero aqui fazer uma crítica pesada
aos convênios médicos, né? Se você passa mal na sua casa e precisa de uma ambulância, o convênio não tem esse atendimento. E deveria ter, porque é um absurdo que um convênio que a pessoa paga R$1.000, R$1.500, R$2.000, não tenha um serviço de emergência de ambulância. Não tem um serviço para buscar o paciente na sua casa. Isso precisaria ter, porque é muito caro a saúde privada. Pois não, Rodrigo? Falando em ambulância, só para orientar o munícipe, essa transferência, ele tem o convênio, ele entrou pelo convênio, pelo SUS na Santa Casa, quer ir para o convênio, essa ambulância que é feita para o outro hospital, esse translado, é pago pelo convênio. Pago pelo convênio, né? Só que, como Vossa Excelência aqui disse, eu questionei por conta que eu vou votar nesse projeto, quando o hospital é só SUS, ele não tem condição de cobrar o convênio. Eu acho isso um verdadeiro absurdo na nossa legislação. Jacareí sofre muito porque somos cortadas por várias rodovias, e todos esses acidentes são encaminhados à nossa rede de saúde. E, conforme foi ventilado aqui, conforme foi colocado aqui, o nosso pronto-socorro será SUS, e ele não poderá cobrar isso dos convênios. Eu acho isso um absurdo, porque a gente tira recurso da saúde pública para cumprir a obrigação de quem não o faz, que é o convênio médico particular, que cobra valores absurdos dos pacientes. A Márcia quer falar alguma coisa, Márcia? É só endossar o que havia dito. Cabe a esse médico regulador avaliar o risco e aí determinar se, independente da família colocar o privado ou não, se aquele hospital tem condições de acolher esse paciente de acordo com o risco. Então, levar um hospital onde não tem UTI, ou não tem urgência, não tem, e um caso grave, vai para a Santa Casa ou São Francisco. Exatamente. Porque é onde tem acolhida. Exatamente. Nós temos aí 2 crivos que precisam passar. Primeiro, é a liberdade do paciente, da família, em direcionar ele para o hospital particular. E segundo, é o médico que dá o atendimento inicial, segundo a gravidade daquela lesão, direcionar a hospitais, evidentemente, que tem uma estrutura adequada para prestar aquele primeiro atendimento. Mas por fim, eu só queria dizer, senhores vereadores e senhoras vereadoras, que a lei do SUS já permite que qualquer hospital particular faça esse atendimento. Se a pessoa é acidentada e ela está em estado muito grave e deslocar ela até um hospital longe pode custar a sua vida, o hospital particular tem que atender. Isso tem nome. Se não atender, se chama omissão de socorro, crime previsto no Código Penal. O hospital particular atende, evidente que depois ele vai cobrar esse atendimento do SUS, porque o hospital também não vai arcar com esse prejuízo. Então, por essas razões, Aderbal, primeiro que passará pelo crivo da família e do paciente escolher a unidade do hospital que quer ser conduzida. Só para finalizar, senhor presidente. Segundo, que o médico que vai dar aquele primeiro atendimento vai indicar qual hospital que tem a estrutura adequada para tratar daquela lesão segundo a sua gravidade. E terceiro, porque tem várias cidades que já aprovaram esse projeto de lei, inclusive a vizinha São José, que já funciona. Então eu quero aqui finalizar, dizer para você, Aderbal, que você é um vereador que tem ensinado muito a gente aqui na casa. Esse projeto seu vai trazer, espero que traga bons resultados para o nosso município. Parabéns pela propositura. O projeto continua em discussão. Bom dia à mesa, senhor presidente Abner. Boa recuperação para você, todos os nobres vereadores. Quero saudar aqui em especial os moradores da estância do Porto Velho, na pessoa do Sarto, da Patrícia. Eu saúdo todos os moradores. E nós estamos falando aqui de ambulância. E eles trouxeram um caso aqui que, se não tiver condições de buscar e salvar a vida, o Porto Velho está perdido. Mas nós temos esperança que esse ano vai mudar a situação de lá. E falando do projeto do vereador Aderbal, quero parabenizá-lo, porque
indiscutivelmente, o mérito é muito grande. Mas aqui, eu quero lembrar que a Santa Casa, ela é o nosso hospital público. Não temos outro hospital público, é a Santa Casa. E a gente tem que ver que muito cenário de atendimento da Santa Casa mudou. Quem não lembra dos pacientes que entram no pronto-socorro, daqui a pouco, por uma necessidade de um exame, tem que atravessar em maca a rua para fazer um exame do outro lado. Hoje, a Santa Casa mudou de cenário. Hoje, dentro da Santa Casa, já existem os setores que fazem esses exames dentro. Então, foi um avanço muito grande para atendimento da população. E agora, na questão aqui do projeto, eu acho que nós temos que ver, sim. O que me faz votar favorável nesse projeto, Aderbal, é a responsabilidade do médico regulador. Eu acho que é ele que tem que falar, olha, a família está falando que o Hospital Alvorada, mas vai atravessar a cidade inteira para chegar lá, de repente, o tempo, a gente sabe que os segundos salvam vidas. Então, se de repente o médico regulador, que vai ser o responsável por estar direcionando lá o paciente, ele vai falar, olha, a gente pode chegar lá ou não pode chegar lá. Então, isso me dá a tranquilidade de votar favorável no projeto, porque o calção da saúde, o calção da segurança daquele paciente que tem que ir para uma emergência está na mão de quem é o técnico, de quem conhece, que é o médico regulador. E a gente vê também uma outra coisa que eu coloquei aqui, sobre o cenário que mudou, e a gente vê também sobre a questão de convênio. A gente, enquanto cidadão brasileiro, a gente tem um defeito muito grande. A gente não briga pelos nossos direitos. Quantas pessoas pagam convênio médico e fica, às vezes, aguardando com uma enfermidade, meses, uma consulta médica. E isso não é só a demanda e a espera de quem depende do SUS, de quem depende da rede pública. Hoje, ainda acontece muito isso. Eu falo porque eu tenho um convênio médico há muitos anos, e é uma briga constante no telefone para agendar uma consulta médica. É eu que estou com a dor. É eu que preciso dar continuidade na minha saúde. E outra coisa, a gente paga convênio médico, não é só para ir no médico com a doença, é para o preventivo. Eu quero fazer um check-up da minha vida, da minha saúde, e é a maior dificuldade brigar com esses convênios. Mas quem paga tem o direito de cobrar isso. E aqui, saúde é uma coisa muito séria. Então, aqui, eu acho que esse projeto vai colaborar bastante, mas, assim, o que me dá segurança é que vai ficar na mão de quem deve salvar a vida, que é o médico regulador. Eu acho que a família não vai poder, não, eu quero que vá, não. Quem manda tem que mandar é o médico, é ele que é ali, que é o doutor que vai cuidar. Então, eu acho que depois de aprovada essa lei, embora a gente saiba que tem umas ressalvas, uns impasses jurídicos aqui, mas eu acho que pelo mérito e pela necessidade, eu acho muito importante criar esses critérios bem certos das responsabilidades para se cuidar da vida. E a gente sabe também que nós temos uma necessidade muito grande de ampliar o atendimento do SAMU. E a gente vê que nós temos um trânsito que hoje ainda não coopera muito com a rapidez, com a agilidade, mas que a gente vai melhorar, a gente tem esperança nisso. Então, por isso, mais uma vez, a gente é favorável a esse projeto, para que a gente possa colocar sempre em primeiro lugar o salvar vidas e o cuidar das vidas. Obrigada. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Bom dia aqui, especial o pessoal que está aqui na galeria, que se encontra na galeria, pessoal do Porto Velho que está aqui. Eu já queria parabenizar o vereador Aderbal Sodré pelo brilhante projeto
E a gente se depara, Debal, muitas vezes acontece isso, né? Esses dias mesmo eu estava jogando bola aqui no campo do Santa Rita e aconteceu um acidente com um rapaz, o SAMU foi pegar e ele tem um convênio da Unimed, né? A família queria que levasse para a Unimed, mas infelizmente, né, teve que trazer ele para a Santa Casa. Então eu acho que hoje as pessoas pagam o convênio, né, para ter um atendimento melhor, um atendimento especial, a qual infelizmente hoje a gente está vendo a maioria das operadoras de convênio, né, não cumprir com o seu papel. Né? Muitas vezes você que utiliza o convênio, muitas vezes fica até mais tempo esperando para fazer um exame, para ser atendido, do que no serviço público hoje. Eu acho que as pessoas, assim como outras coisas lutam, deveria também lutar por uma saúde de verdade, né? Principalmente aí eu acho que a saúde nossa tem que ser pública, né? E lutar por uma saúde pública de qualidade. Eu acho que nesse país, vereador Arildo, todo mundo luta por alguma coisa, né? Assim como está o pessoal do Porto Velho aqui, que, né, o Sarto acabou de explanar aqui, né, um bairro de 61 anos na nossa cidade, e é luta que esses moradores fazem para melhorar o seu bairro, para ter uma condição de vida melhor, são luta que eles fazem. Então, quando a gente fala que a gente tem que lutar para que as operadoras de convênio cumpram com o seu papel, eles também fazem a luta para que a prefeitura, o poder público, cumpra com seus papéis, né, porque são pagos impostos em dias. Né? Chegou o imposto, você tem que pagar. Em contrapartida, você tem que lutar para que você tenha aí esse serviço público oferecido pelas prefeituras, que muitas vezes, né, os moradores não entendem porque não tem, né? Essa é a pura realidade. Então, eu acho, Debal, que é um projeto importantíssimo, né, da pessoa poder escolher para onde ela quer ser atendida, até mesmo porque ela está pagando um convênio, ela tem que ter esse atendimento, é importante. E a importância também, né, de você dar essa prerrogativa para que o médico encaminhe, dependendo da lesão. Mas esse é o nosso país, esse é o nosso Brasil, né? A gente tem que lutar para tudo nesse país, lutar contra todos, né, vereador? Quer uma parte? Tá, quero sim, Paulinho. Você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Não deu tempo de eu falar, Débora, sabe? Eu gostaria de ver, né, os nossos legisladores lá de Brasília, tivessem a coragem de fazer o seguinte: todos esses, por exemplo, se eu tenho um convênio e eu passo mal e vou lá, sou socorrido pelo SAMU, esse custo deveria ser coberto pelo convênio, porque, afinal de contas, eu pago o convênio, como o vereador Valmir falou. Se a gente chegasse a esse nível, aí sim a gente poderia estar fazendo mais justiça. Mas, infelizmente, nós sabemos como que é o sistema lá, né? Está todo mundo amarrado a algo. Mas isso seria o ideal. Não teria problema nenhum o SAMU ir lá, pegar a pessoa. Tem convênio? Tem. O convênio deveria cobrar toda aquela logística, inclusive. Só para contribuir com a sua fala. Sim, com Obrigado. certeza, vereador Arildo. Eu acho que é um ponto fundamental que você tocou, e hoje o que a gente vê, né, como um exemplo aqui, a reforma da Previdência, né, que vai ser mais afetado a população de classe baixa, os trabalhadores, ao invés do governo cobrar dos grandes banqueiros, das multinacionais, igual Itaú, enfim, outros bancos que devem milhões para a Previdência, acaba jogando a conta em cima das costas dos trabalhadores, e nós, trabalhadores, mais uma vez, vamos arcar com esse déficit que existe no nosso país. Então, infelizmente, aí é a mesma coisa que acontece, né, as operadoras de convênio, que você paga um convênio caro, mas em contrapartida você não tem esse atendimento. Então, infelizmente, são os governantes que muitas vezes a gente coloca numa perspectiva de melhoras e acaba aí a população pagando um ônus muito caro. Mas pode contar com o nosso voto, Adebal, que eu serei favorável a esse seu projeto. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço ao primeiro secretário que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Só justificando, meu voto é favorável. Eu quero agradecer a todos os vereadores ao debate, que foi muito bom.
Como vota o vereador Arildo Batista? Justificando meu voto, parabéns, vereador Aderbal, e sou favorável. Como vota o vereador Fernando da Ótica Original? Só para registrar, a base lá do SAMU, tá? Ali na Santa Cruz dos Lados, na UBS lá, tá uma vergonha, gente. Tá uma vergonha aquela base do SAMU. Outra coisa, Jacareí tem um envio para a Consavap de R$400 mil por mês. R$400 mil por mês. Tá? Então, o que está acontecendo? Não pode, não tem condição. Agora, quero parabenizar aqui o nobre vereador pelo projeto e encaminhar o meu voto favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu voto favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Justificando o meu voto, entendendo que vai ser critério técnico para decidir onde vai se levar esse paciente e que o SAMU não será táxi. Tá? Então, eu voto favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Eu voto favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Quero justificar meu voto, cumprimentar você, Aderbal, pela iniciativa. Fiz algumas pontuações técnicas, eu acho que são arestas que são perfeitamente possíveis de serem aparadas. E quero deixar aqui meu voto favorável ao projeto. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Justificando meu voto, vereadora Aderbal, parabéns pelo projeto. Todos fizeram grandes comentários aqui. E levando em consideração o que a doutora Márcia falou, vai ser seletivo, não é simplesmente a pessoa que vai decidir. Vai ter aí a decisão do médico. Então, parabéns pelo projeto, vai beneficiar muitas pessoas e meu voto é favorável. Projeto de Lei do Legislativo número 49, de 9 de agosto de 2018, dispõe sobre o encaminhamento facultativo de acidentados ou pessoas atendidas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência, SAMU, a estabelecimentos de saúde privados e da outras providências. O projeto foi aprovado por unanimidade. Próximo projeto.